A paz e a graça de Cristo a todo o povo do Senhor, amado e amada. Vamos meditar em mais uma porção da Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 8, e nós vamos ler do verso 4 até o 11. Jeremias 8, de 4 a 11. No último sábado, dia 24 de setembro, eu tive o privilégio de, à hora nona, orar com minha amiga Diva Galvão, com ela, com a tia dela, o tio. E através dela o Senhor deu esta palavra. E nós vamos ler aqui para que cada um de nós medite naquilo que o Senhor está nos dando como orientação. Diz assim a palavra: diz-lhes mais. O Senhor mandando o profeta dizer mais ao povo. Assim diz o Senhor. Olha, o profeta, o sacerdote, o profeta, deveria chegar diante do povo e dizer: assim diz o Senhor. E não só dizer, como deixar escrito para os demais, para nós agora ouvirmos. E aí vem a palavra do Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Ouvindo isso, lendo isso, pensa no povo do Senhor. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Essa pergunta tem a tonalidade daquela que a gente faz de vez em quando: o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Olha a comparação, é o Senhor que está comparando. O desvio de muitos é como uma correria como a do cavalo que marcha valentemente com ímpeto para a batalha. Aí olha o verso 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grau e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Preste atenção a Jeremias 8, 7. O Senhor está dizendo que a cegonha é uma ave. E o Senhor está falando de rola, rolinha. Quem é que dá valor à rolinha? Mas o Senhor está dizendo que a rola, o grol e a andorinha, eles observam o tempo da sua arribação, eles conhecem o tempo de agir, eles sabem o tempo de acontecerem as coisas, o tempo de botar os ovos, o tempo de chocar os filhotes, o tempo dos filhotes voarem. Eles conhecem os tempos, eles sabem os tempos. E eles não se apavoram, eles esperam o tempo certo, porque eles sabem que vai acontecer. Então o Senhor faz esse elogio às aves. E diz que ao mesmo tempo, enquanto rola, cegonha e grou e andorinha conhece os seus tempos,
O tempo de soltar penas, o tempo de nascer penas, o tempo de voar, o tempo de pousar. Enquanto eles conhecem o seu tempo. O meu povo não conhece o juízo do Senhor. O que é o juízo do Senhor? A palavra do Senhor. Não conhece. Não conhece. E nem os juízos anunciados do Senhor não conhece. Vive como se não soubesse nada. Não conhece. Estava assim no tempo de Jeremias e o Senhor deixou registrado para que leiamos e vejamos que isso acontece conosco também. Em Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, está assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. E quem é o sábio? É o que guarda o mandamento. O que não guarda o mandamento não pode ser chamado de sábio. O que descarta o mandamento, que descarta a sabedoria, não pode ser considerado sábio. Embora saiba tudo da história, da geografia, da política, não pode ser considerado sábio. E por causa disso, de não conhecer o juízo do Senhor, os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, não conhecemos o seu tempo e o seu modo. Coisa que até Rolinha sabe. Verso 8: como, pois, dizeis, nós somos sábios? Como assim o Senhor está falando? Como que vocês se consideram sábios? E dizendo que a lei do Senhor está conosco. Porque uma coisa o povo sabia, o povo sabe, que o sábio é aquele que guarda a lei, que retém a lei do Senhor. Isso o povo sabe. No entanto, o povo não guardava a lei. O povo dizia que era sábio e que a lei do Senhor estava com eles, que eles estavam vivendo na lei, que a lei estava com eles e eles estavam com a lei. O Senhor está fazendo uma queixa de que isso não é verdade. E por isso o povo se considerava sábio. Mas o povo estava confuso, não sabia as coisas. Rolinha, pardal, andorinha, cegonha, grão. Estavam seguros, estavam confiados, porque sabiam que há um tempo para tudo. Há um tempo que tem mais alimento para eles, há um tempo que tem menos, mas eles sabem que se há um tempo de escassez, vai chegar um tempo de fartura e que mesmo na escassez tem o suficiente para eles. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam se soubessem? Não teriam passado por isso, não teriam sido envergonhados, espantados. Então, ou seja, somos sábios e a lei do Senhor está conosco, mas como provar que isso é verdade se vem a vergonha, o espanto, a confusão, a preocupação, o desespero? Como?
E o Senhor pergunta: que sabedoria teriam se a sabedoria foi negligenciada? Sabedoria não faltou, está aí disponível para todos, mas não se aproveitou, nem todos aproveitaram. E aí o Senhor traz umas promessas de outros tipos de juízes. Olha, portanto, darei suas mulheres a outros, olha só, e as suas herdades a quem as possua. O Senhor ia dar a herdade para quem as possuísse. Ué, mas ela é a herdade minha, a terra é minha, a casa é minha. E o Senhor está dizendo: não, eu vou dar para quem possuir, ou seja, quem é que possui? Quem cuida, quem faz desenvolver, quem zela por aquilo que tem. Então o Senhor estava disposto a tomar de quem não zelava, porque não aplicava o ensino do Senhor a esse cuidado com as suas verdades. Cuidavam do seu jeito. Então o Senhor ia tirar deles, ia tirar as mulheres deles, ia dar também as mulheres realidades para outro que soubesse cuidar das mulheres à luz da palavra e que soubesse cuidar das verdades à luz da palavra. Aplicando os ensinos do Senhor, tanto ao relacionamento familiar quanto ao cuidado com as suas verdades. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Tem uma parte aqui que eu esqueci de ler. No verso 8, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Isso aqui é importante. Quem são os escribas? São os que escrevem a lei? Não. Os escribas, eles estudam a lei, estudavam a lei e ensinavam. Então, eles pegavam a lei que já estava escrita, deixada por Moisés, e eles estudavam ela, eles ensinavam ela, e eles comentavam sobre elas. E aí, nessa coisa do comentar, é que a falsidade vinha. E o Senhor está dizendo aqui, então, que em vão estava trabalhando a falsa pena dos escribas, porque eles escreviam com a pena. Então o Senhor disse que a pena era falsa, porque a pena dava interpretação errada. E é isso que tem acontecido conosco. A Bíblia, ela é lida, está cheia de opinião sobre a Bíblia. E a Bíblia não cabe opinião. Cabe entendimento à luz do Espírito Santo. A Bíblia não cabe interpretação. Cabe entendimento pela revelação do Espírito Santo. O mundo está muito cheio de opinião, é opinião o tempo todo, é cada um dando opinião, é um monte de opinião, mas tudo é opinião, cada um vê de um jeito, cada um fala de um jeito. E o Senhor nos deu a sua palavra como referência para que o povo dele não tenha cada um uma opinião, mas tenha o entendimento, a sabedoria, a verdade do Senhor. E o Espírito Santo está disponível para ensinar todas as coisas conforme disse Yeshua, segundo escreveu João no capítulo 14 do seu Evangelho. Verso 11.
curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz. Quando não há paz, olha que discrepância, que incoerência. Não sabe o tempo e o modo. No tempo que não é de paz, o povo está dizendo paz, curando de forma leviana, dizendo tenha paz, mas quando não há paz. Fique então com essa meditação, continue a ler e pense sim na palavra do Senhor e saiba que a sua paz ela vem do Senhor e você pode tê-la e deve tê-la internamente, mas não conte com ela do lado de fora por enquanto. Agora não. Não é tempo, não é o tempo. Não é o tempo. Querido e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, mais uma noite. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada por nos despertar com esta palavra. Obrigada porque a saída para nós. Não temos sabido o tempo e o modo, mas temos a tua palavra à disposição. E nos orientando por ela, sim, teremos a sabedoria. E o sábio, ele sabe, conforme diz a tua palavra, que ele discerne o tempo e o modo. Ele sabe o tempo em que ele deve pregar a paz e o tempo em que ele deve avisar o povo: olha, está vindo guerra aí. Mas confie no Senhor e se refugie no Senhor. Pai querido, tenha paciência conosco e nos faça entender a tua palavra. Nos faça entender os teus propósitos. Desperte a cada um de nós para ler mais a tua palavra, para orar mais, para ter a sabedoria. Que nós aproveitemos, Pai, esta palavra que o Senhor deixou escrita para nós. Ah, se Abraão tivesse escrito, né? Quantos queriam ter a palavra escrita, mas tiveram de um outro jeito, só que nós temos todo esse conteúdo de Antigo e de Novo Testamento à nossa disposição em todo o tempo. Oh, meu Pai, obrigada. Nos ajude a aproveitar o que o Senhor nos deu. Guarda o teu povo. Guarda o teu povo. Pai, essas pessoas que estão me ouvindo precisam de ti. E o Senhor conhece as suas necessidades. Faz na vida delas, Pai, aquilo que elas estão precisando. Porque assim eu estou abençoando elas. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, em nome de Yeshua. Um abraço.